E aí, pessoal, tudo bom? Começando agora a próxima sequência de resoluções. A gente vai para o próximo tópico, que é o tópico de estruturas de dados. É, Vamos começar então com o primeiro problema. Um parênteses é considerado qualquer um dos seguintes caracteres, que esse cara aqui é o parênteses, esse cara aqui é a chave, esse é o colchete. Ah, Dois parênteses são considerados um par se existe uma abertura e um fechamento, exatamente do mesmo tipo. Então, isso aqui é um par, isso aqui é outro par, isso aqui é outro par. E aí aqui ele está falando a definição de uma sequência tá balanceada ou não. E basicamente todo esse texto está explicando isso. Mas a gente consegue ver visivelmente que, por exemplo, essa sequência não está balanceada. Porque olha só, esse cara abre e fecha aqui, ele tá ok. O colchete ele abre e também fecha. Mas esse parênteses ele abre e ele tá sozinho aqui dentro. Não tem outro par dele. O outro par dele tá tipo do lado de fora. Então isso torna essa sequência inválida. Bora ver se no exemplo tem alguma outra sequência inválida. Essa aqui tá válida porque todos estão abrindo e fechando. E dentro deles não tem nenhum par que abre e não fecha, ou que só fecha sem abrir. Esse daqui é o que a gente acabou de olhar, que era inválido. E esse aqui tá válido também. Então, assim, visivelmente, se a gente olhasse para uma sequência, é bem intuitivo a gente falar se a sequência é problemática ou não. Mas, é, como é que a gente consegue criar um código para resolver isso? Bem, nosso problema, ele vai receber N casos de testes. Cada caso de teste é uma sequência dessa. Por exemplo, essa sequência, ou essa sequência, ou a de baixo. E para cada sequência a gente vai ter que dar uma resposta, se está balanceado ou não. E para isso existe um algoritmo simples. Esse algoritmo vai usar uma pilha e eu vou mostrar para vocês a estratégia. Ok, aqui a gente está no nosso quadro. Vamos colocar a sequência que a gente quer testar. Aqui está nossa pilha. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai olhar para o primeiro caractere e se ele for um caractere de abertura, a gente coloca ele na pilha. A gente olha para o próximo. Se for um caractere de abertura, a gente coloca no topo da pilha. E por aí vai. Depois a gente olha para o próximo caractere. Se for um caractere que fecha, a gente tem que olhar para o topo da pilha e ver se o que está lá é o equivalente ao par dele. E nesse caso é, né? Porque isso aqui é um parêntese e aqui também é um parêntese. Então a gente só apaga. Remove ele do topo da pilha. A gente olha para o próximo elemento, que é esse cara. Olha para o topo da pilha, é o equivalente dele lá, então a gente só remove. Olha para o próximo elemento, que é esse cara. Olha para o topo da pilha, é o equivalente dele lá, então a gente só remove. E no fim do algoritmo a gente passou por toda a sequência de caracteres e a pilha terminou vazia. Então significa que essa sequência era válida. Só que, quais são os casos que determinam que a sequência seja inválida? É um caso em que a pilha ela termina não vazia, ou se no meio do caminho você tenta procurar na pilha um caractere que abre para aquele caractere que fecha, que está na sua sequência, e você não encontra nada, ou encontra o caractere errado. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente tivesse essa sequência, olha só. Ah, essa sequência daqui. A gente olha para o primeiro elemento, é um caractere que abre, a gente coloca na pilha. Olha para o segundo, é um que fecha. Só que quando a gente olha para a pilha, o que está lá não é o equivalente dele. Então aqui a gente já pode matar a sequência e falar que isso aqui é um não.
Então vai ser basicamente isso nosso algoritmo. Ok, bora programar isso daí. Ok, estamos no VS Code, vamos programar isso aqui. Eu vou criar uma variável TT, poderia ser, por exemplo, test case ou algo do tipo, mas eu gosto de TT, que ela vai identificar quantos casos testes a gente tem. A gente poderia fazer algo como int igual a 0 e menor que n e mais. E aqui dentro estaria um teste. Menor que TT, na verdade, né? Só que eu não gosto muito de fazer isso, porque demora um pouco para programar e a gente não vai precisar dessa variável TT, então é só fazer assim, TT mais ou menos. Que isso funciona de forma equivalente. Ok, para cada caso teste, a gente tem uma string da sequência. Vamos dar essa string. E agora a gente tem que dar a resposta se essa string representa uma sequência de parênteses válida ou inválida. E aqui eu posso criar uma função que valida a minha string, né? Se é válida a string s, eu exibo sim, que no caso é yes. Caso contrário, eu exibo no. Beleza. E está pronto o código. A gente só precisa agora programar essa função que valida um string. Então, ela vai retornar uma variável booleana de verdadeiro ou falso. O nome da função é válida. E ela recebe uma string. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar a nossa pilha para poder elaborar aquela estratégia. Então, criar uma pilha de caracteres. E vou viajar para todos os caracteres. Para os caracteres da nossa string. Se esse caractere for igual a uma abertura de colchetes, ou se for igual a uma abertura de parênteses, ou se ele for igual a uma abertura de chaves, é porque eu tenho que colocar isso na pilha. Então eu faço um stack.push pro C. Caso contrário, ele é um caractere que está fechando. Então eu tenho que olhar para o topo da pilha e ver se o que está lá é realmente o par dele, né? Então, se C for igual a o caractere colchetes que fecha, e se stack ponto top for diferente do caractere que a gente está procurando, é porque está inválida essa sequência. Então a gente já pode retornar falso. Claro que antes a gente deveria verificar se stack está vazio. Porque se estiver vazio, a gente já pode retornar falso também. Porque não tem nada lá para olhar. A gente vai estar procurando um caractere que abriu para aquele que fecha e está vazia a pilha. Então não tem nada lá. A gente já pode retornar falso. Aqui basta fazer o mesmo para os outros caracteres. Vamos fazer isso para o parênteses. E vamos fazer isso para a chave. Ok. Se passar por isso tudo, é porque realmente o caractere estava lá. Então é só a gente mandar um stack.pop removendo o caractere do topo. Ok. Se passar por toda essa sequência, ainda tem a chance do algoritmo estar inválido. Que é o fato de que se a pilha tiver cheia, tiver algum elemento na pilha,
é porque estava inválida a sequência. Então basta a gente retornar return stack.empty. Porque se a pilha estiver vazia, isso vai retornar a verdade, indicando que a sequência estava válida. Se a pilha não estiver vazia, isso vai retornar falso, dizendo que a sequência estava inválida. E a gente pode é, taxar isso daqui, né? Vamos lá. Vamos testar três sequências. A sequência, essa daqui, que a gente sabe que é válida, foi válida. Essa daqui, ó, que tem que ser a sequência válida. Bora colocar uma inválida para ver o que acontece. Essa aqui é inválida. Deu no. Ok. Vamos submeter isso aqui e ver o que acontece. E passou. É isso, um problema bem legal. Problema clássico aí de pilha. Ahn, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, galera. Tchau, tchau.